Vamos orar para nós começarmos a aula de hoje. Em seguida, nós damos já o encaminhamento. Obrigado, Senhor, pela tua bondade conosco, Pai, por todo o teu cuidado, a tua provisão diária que nós recebemos no decorrer do dia de hoje. Reconhecemos, Senhor, a tua grandeza, Pai, o teu cuidado paternal conosco e de como, Senhor, tu nos dás tuas bênçãos, Senhor, que nós não merecemos, mas pelos méritos de Cristo, Senhor. Nós temos caminhado e percebido, Senhor, essa grandeza. Eu quero pedir, Senhor, pela nossa aula de hoje, que tu nos abençoe e nos direcione, Senhor, em todas as coisas, que possamos, Senhor, aprender de ti e que nós possamos, Senhor, cada vez mais, Senhor, amadurecer no conhecimento e na sabedoria, Senhor, que vem de ti através da tua palavra. Pai, peço também por mim, que eu possa, Senhor, ser instrumento para abençoar, Senhor, a vida dos meus irmãos, Senhor, e também para que eu possa continuar crescendo também em conhecimento e graça diante de ti, Pai. Eu peço por isso em nome de Jesus. Amém. Então, vamos Amém. iniciar aquele rápido lembrete. Mantenham os seus microfones fechados e quando precisar fazer alguma pergunta, é só abrir e fazer, tá bom? Então, deixa eu ver se o meu slide está funcionando. Pronto. Hoje, de voltar aqui, a nossa aula trata sobre a doutrina da justificação e a doutrina da adoção. A doutrina da justificação vai ser um material um pouco mais extenso. A doutrina da adoção é um material um pouco mais curto. Os irmãos que leram a apostila perceberam que o material da justificação é muito maior, ou está muito maior lá na apostila do que o material de adoção. E eu tenho embasado as aulas no material da nossa apostila, tá bom? Então, a doutrina da justificação. O que acontece com a culpa dos nossos pecados? A gente precisa saber responder o que acontece com a culpa dos pecados que nós cometemos e herdamos. O Evangelho convida a confiar em Jesus para recebermos o perdão. Nós temos caminhado durante esse tempo e temos falado bastante sobre isso, de como nós, através de toda a ação de Cristo na cruz e do nosso confessar o seu nome através da fé e do arrependimento, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Na regeneração, nós somos vivificados pelo Espírito Santo. Tratamos sobre isso algumas aulas atrás, de como esse trabalho monergístico de Deus, os irmãos devem lembrar, aquele pequeno quadro que eu coloquei explicando a palavra monergismo e sinergismo, de como Deus age para trazer vida através do seu Espírito para aqueles que estavam mortos em delitos e pecados. Na conversão, respondemos com fé e arrependimento, no assunto da nossa última aula, a conversão. Em seguida, Deus declara nossos pecados perdoados. Deus declara os nossos pecados perdoados, isentos de pecado, isentos de culpa pelo pecado. Isso é uma declaração legal de Deus quanto às suas leis. É como se Deus pegasse um grande carimbo, desse assim num papel e dissesse: esse aqui não tem mais nenhum débito quanto à quebra das minhas leis e ter transgredido as minhas leis. Isso é uma declaração legal. Deus age como um juiz. Por causa disso, nós não estamos mais sujeitos a qualquer punição. Por causa desse cancelamento da nossa dívida, cancelamento dos nossos pecados, perdão dos nossos pecados, essa declaração de justiça diante de Deus, de estarmos justos diante de Deus, a gente não pode e não vai mais pagar por nenhum dos nossos pecados, porque todos os pecados, os nossos pecados, sejam passados, presentes e futuros, foram pagos por Cristo na cruz. E esse ato judicial de Deus chamamos de justificação. Compreender de forma correta a justificação é essencial. Foi um dos pontos centrais da Reforma Protestante, né? O grande ponto que normalmente nós salientamos daqui à próxima sexta-feira, dia 31 de outubro, mais um ano da Reforma Protestante. Muitas igrejas tiram tempo para falar sobre essa herança que nós temos quanto à Reforma. As igrejas protestantes como um todo têm essa herança, algumas mais, outras menos, mas têm essa herança. E um dos pontos fundamentais que levou ao grande estopim da reforma foi a questão da justificação pela fé. Então é um assunto primordial, essencial. É um conceito fundamental na teologia cristã e vem após a fé.
Aqueles que têm fé em Jesus são justificados, conforme Romanos 3,26 diz. A justificação é somente pela fé, não por obras da lei. Romanos 3, a partir do versículo 20 em diante, nós vamos ter uma série de afirmações através de Paulo ali, o Espírito Santo usando o texto ali de Paulo, melhor dizendo, inspirando o texto, para que ele pudesse então afirmar coisas magníficas, que pela lei não há salvação, há pleno conhecimento do pecado, todos pecaram, tanto judeus quanto gregos, que Deus ele se torna o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, e tantas outras afirmações que disse que talvez, muito provavelmente, o evangelho esteja muito bem reduzido ou resumido no capítulo 3 ali de Romanos. A justificação pela fé traz paz com Deus, conforme Romanos 5:1 nos diz. Ninguém pode ser justificado por cumprir a lei. Aí eu cumpri as leis mosaicas, eu fiz tudo que as 613 leis diziam no Antigo Testamento e por isso eu recebo a justificação e perdão dos meus pecados. Não, isso não existe. Então, Deus nos declara justos diante de si mesmo pela fé. E esse aqui é o nosso sumário para a doutrina da justificação. Nós vamos falar que a justificação inclui uma declaração jurídica de Deus. Deus nos declara justos diante dele. A justiça de Cristo é atribuída a nós. Diferenças com a visão católica de justificação. A justificação é pela graça, sem mérito do homem. E a justificação, é pela graça por meio da fé em Cristo. Nós vamos ver que no decorrer desse assunto, esses 6 pontos eles vão se interligando, entrelaçando. Então não se preocupe se você escutar alguma coisa já declarada anteriormente, porque é assim mesmo que eles vão se organizando. Então a justificação inclui uma declaração jurídica de Deus. A palavra justificar na Bíblia tem um significado importante como declaração legal de Deus. No Novo Testamento, o verbo dikaiô significa declarar justo. O verbo em si, do sentido mais neutro possível, mais direto possível, é justificar. Declarar justo faz parte dessa possibilidade de sentidos para esse verbo. Quando o Novo Testamento fala que somos justificados por Deus, significa que ele nos declara justos diante dele com base na fé e não nas obras. É uma declaração judicial de Deus para nos falar que somos perdoados e justificados nossos pecados com base na fé em Cristo e não em qualquer coisa que nós tenhamos feito. Romanos 4:5 é o exemplo claro disso, onde Paulo diz que Deus justifica o ímpio com base na fé, não nas obras, declarando justos diante dele. A ideia de que a justificação é uma declaração legal também fica muito evidente quando a justificação é contrastada com a condenação. Então, condenação e justificação, elas têm a mesma linguagem judicial, jurídica, de que você declara alguém condenado através de uma sentença, também você declara alguém inocente através de uma sentença. Então, é uma declaração judicial, jurídica. Em uma declaração que confirma isso, Paulo diz: quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Então, Romanos 8, 33 e 34, que eu resumi aqui na tela, vai falar sobre isso, né? Ninguém tem como acusar aqueles que já receberam o pleno perdão dos seus pecados. A palavra justificar na Bíblia tem um significado importante. Acho que eu repeti aqui, meus irmãos. Deixa eu ver. É isso mesmo, ele está duplicado e eu não sei por quê. Vamos seguir. Condenar alguém é declarar essa pessoa culpada. O oposto de condenação é justificação, que nesse contexto precisa significar declarar alguém não culpado ou sem culpa. Isso também fica evidente com base na realidade de que o ato divino de justificação é apresentado como resposta de Paulo à possibilidade de alguém fazer alguma acusação contra a igreja. Nós vimos o texto ainda há pouco de Romanos, como as pessoas se tentassem falar algo contra a igreja do Senhor, contra os crentes, não teria como acusá-los ou imputar culpa diante deles.
Só um pequeno detalhe aqui, irmãos. Com isso, não interpretem que eu estou falando que não existe situações quanto ao trato de pecados no âmbito da igreja local, tá? Nós estamos falando aqui do macro, da questão de salvação, mas nós temos textos que falam sobre disciplina eclesiástica, de como o pecado ele deve ser cuidado, tratado, para buscar restaurar o irmão. E se o irmão permanecer impenitente, então fazer aquilo que Jesus disse, tratá-lo como publicano e pecador. Tá bom, meus irmãos? Então, não é questão de acusação ou de trato de um pecado que está sendo cometido ou foi cometido, mas tem a ver com a questão macro, maior, geral da salvação. É bom fazer esse pequeno ajuste só para que alguém não possa se valer, não falo dos irmãos necessariamente, mas alguém se valer de uma interpretação como essa e dizer, não, peraí, eu não posso ser acusado ou ser disciplinado porque Jesus já pagou por todos os meus pecados. Corretamente, Jesus já pagou por todos os pecados, mas a primeira parte, ela está errada porque o próprio Senhor Jesus instituiu a disciplina no âmbito da sua igreja. Que isso é um assunto de eclesiologia, tá, irmãos? Eu só comentei aqui para nós não deixarmos passar. Essa declaração de culpa que alguém possa tentar fazer contra a igreja não se sustenta diante da declaração de justiça que vem da parte de Deus a todos que creem. A igreja tentar ser acusada, ou até mesmo Satanás tentar acusar a igreja, a declaração de justiça da parte de Deus sobrepuja todas essas coisas. Não tem como alguém ser condenado se já foi justificado. E aqui eu trago para os irmãos na tela, eu vou colocar logo abertão aqui, a palavra de kaiô, que é um verbo e ele tem o sentido primário, como eu falei ainda há pouco, de justificar. Nessa imagem de baixo, que está um círculo com várias cores, a gente vê todas as vezes que esse verbo apareceu no Novo Testamento e de como ele foi traduzido na revista atualizada. Então, esse texto aqui ele mostra, ele foi utilizado como justificados, com a sua justificado e justificados, que é o azul e o vermelhinho aqui, logo depois. Aqui, eu acho que os irmãos conseguem ver meu mouse, e nem eu estou vendo o mouse, está aqui. O azul aqui, justificado, e o vermelho um pouco maior aqui, um pouco menor do que o azul, justificados. Aí depois vem todas as outras palavras que o verbo justificar foi traduzido. Justifica, justificou, justificasse, justificais, reconheceram, justificador, justificará. Então temos vários usos aqui, ou várias interpretações, melhor dizendo, várias traduções para essa palavra. Claro que vai acontecer os seus usos de acordo com o que está sendo dito lá, né? Mas é dessa forma que a palavra foi traduzida nas nossas Bíblias atuais. A palavra justificar no Antigo Testamento tem um significado jurídico. Em Deuteronômio 25:1, lemos que os juízes justificam os justos e condenam o culpado, mostrando que justificar significa declarar justo ou não culpado. Outros exemplos, como Jó 27:5, que diz: longe de mim dar razão ou justificar a vocês. Dar qualquer tipo de justificativa ou justificação para aquilo que estava acontecendo. Provérbios 17:15 diz: tanto o que justifica o perverso quanto que condena o justo são abomináveis para o Senhor. Então, esse termo, apesar de serem dois idiomas distintos, o hebraico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento, eles carregam a mesma força, o mesmo sentido de declarar alguém isento ou completamente livre de culpa pelos seus erros, ou no caso de condenar, que vem a ser de fazer com que a pessoa pague pelos seus erros. Então, justificar tanto no Antigo, que eu não coloquei aqui a palavra do Antigo Testamento, eu devo ter esquecido de colocar, mas tanto a palavra do Antigo Testamento quanto a palavra do Novo Testamento carregam essa mesma força de declarar alguém justo ou não culpado. Nesses contextos, justificar é uma declaração legal que não transforma a natureza interior de alguém, mas sim declara a sua justiça diante de Deus. Esse terceiro pontinho que nós aparecemos aqui agora, tem uma afirmação aqui importante para nós. Porque daqui a pouco nós vamos ver a diferença de perspectiva ou de visão com a Igreja Católica Romana. E para a Igreja Católica Romana, a justificação já é um ato meio que de transformação interior.
a gente protestante não consegue, os crentes no geral, não entendem como uma mudança interior, né? Como se fosse uma regeneração e já um processo de santificação. Não. Nós entendemos a justificação como aquilo que temos tratado aqui, que é uma declaração legal de Deus, atestando que aquele que creu em Jesus não há mais nenhuma dívida, nenhuma punição, não há nenhuma condenação para aqueles que já creram no Senhor Jesus. É importante observar a distinção entre a regeneração, assuntos já tratados em aulas anteriores, e a justificação. Não deve acontecer equívocos quanto a cada uma delas é. Eu sei que nós já tratamos muitos anos aqui, né? E hoje tem mais dois, que é a justificação e a adoção. Nós já falamos sobre regeneração, sobre conversão. Vamos falar na próxima semana, se assim Deus nos permitir, sobre a santificação e a perseverança dos santos. Então, como nós vamos entender esses pontos é estudar muito apropriadamente cada uma delas. Tem coisas que nós não tratamos aqui. Nós não vamos tratar a glorificação e não falamos a expressão tão diretamente, a expressão redenção, que faz parte também do propósito salvífico de Deus. Então é bom entender pontos. Mais à frente aqui o nosso slide vai mostrar uma pequena tabela de como nós conseguimos organizar muito bem o nosso pensamento para não confundir esses pontos. Vamos continuar. Então, a justificação é um ato de Deus por nós. A regeneração é um ato de Deus em nós. A justificação declara-nos justos. A regeneração nos traz a vida espiritual. Mortos e delitos e pecados, agora com a regeneração, fomos vivificados juntamente com Cristo. E a justificação é como o ato de um juiz, quanto que a regeneração é como o ato de um cirurgião. O juiz declara a inocência. O cirurgião lhe remove a doença. A justificação é uma decisão a nosso respeito, quanto que a regeneração é feito algo em nós. Então nós temos que a justificação é o primeiro ponto que nós vimos lá de cima, e o de baixo aqui é a regeneração. Para ficar bem mais simples, é como se fosse um juiz e um médico, ou um cirurgião, como o texto como os nossos gráficos aqui estão mostrando. O médico, ele remove um tumor que está no nosso organismo e para que nós tenhamos vida, vamos colocar desse paralelo assim. O juiz, ele não faz algo nesse sentido por nós. Ele declara apenas o estado legal que nós estamos. Um juiz, ele não tem, ou uma declaração de um juiz, a decisão de um juiz não tem peso nesse sentido de mudança de natureza. Mas a regeneração traz essa mudança de natureza com a vivificação, e a justificação depois da fé atesta a nossa falta completa já por causa da obra de Cristo, de culpa pelos nossos pecados. Não há mais condenação, não há mais culpa, não há mais peso pelo pecado, não há mais... o pecado já não nos domina mais. A justificação, ela atesta isso, uma declaração legal de Deus dessa nossa circunstância. Deus nos declara justos diante dele. Isso inclui dois aspectos importantes. O primeiro aspecto aqui é que Deus declara que nós não temos nenhuma pena a pagar pelo pecado, seja passado, seja os que nós ainda cometemos aqui, lembrando que o crente, ele comete pecado, mas ele não vive na prática corriqueira do pecado. A prática corriqueira do pecado, ele atesta, muito provavelmente, de acordo com as escrituras falam, em especial 1 João capítulo 3, e o livro de Tiago também fala sobre isso, que não aconteceu salvação. Por mais que a pessoa, depois de salva, ainda lute contra certos pecados. Mas se há uma prática corriqueira, normal, tranquila, sem qualquer pesar, sem qualquer mudança significativa, o texto lá de 1 João capítulo 3 vai dizer que o crente, aquele que crê em Jesus, não vive na prática do pecado. Seja passado, presente ou futuro, os nossos pecados foram então declarados que nós não temos mais que pagá-los. Paulo afirma em Romanos 8:1, agora, pois, já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que os justificados não estão sujeitos a nenhuma acusação ou condenação. O perdão total dos pecados é evidente
Quando Paulo em Romanos 4, é evidente em Paulo em Romanos 4, Paulo cita Davi pronunciando uma bênção sobre aquele a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Paulo lembra de Davi mais uma vez, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuirá pecado. Davi expressou o mesmo pensamento em Salmo, está escrito errado ali, Salmo 103, verso 12. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim se afasta de nós as nossas transgressões. Assim ele afasta de nós, o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Se Deus apenas nos declarasse perdoados de nossos pecados, isso não resolveria inteiramente nossos problemas, porque só nos tornaria moralmente neutros diante de Deus. Eu não sei quantos dos irmãos tiveram um pouquinho, não digo de dificuldade, mas de certo espanto em ler essa parte aqui. Por quê? É difícil a gente falar sobre essa questão de alguém moralmente neutro. De certa forma, isso não existe. Eu quero explicar antes dos irmãos pensarem, poxa, mas está na apostila, agora está explicando aqui uma coisa que não existe. A gente vai ver que, por ser um ato conjunto, são dois atos que compõem a justificação, não tem como a pessoa permanecer moralmente neutra. Não tem como. Claro que aqui no estudo teológico, sistemático, a gente sistematiza as coisas para que fique muito bem entendido, mas, mais uma vez, é como se fosse duas faces de uma mesma moeda. Não acontece em um momento longo de distância um do outro. Não acontece isso. O Senhor declara nossos pecados perdoados e então dá o segundo ponto que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é a atribuição da justiça de Cristo a nós. Então, o gráfico que eu separei, que vai aparecer daqui a pouco, ele mostra um pouquinho disso. E eu espero que nós consigamos acompanhar tendo em vista isso. Não há tempo longínquo de distância, não há uma diferença de tempo significativa entre uma pessoa ter saído do estado negativo de relacionamento com Deus, ter ficado neutro por ter recebido o perdão dos seus pecados e depois de uma era ter então se tornado positivamente diante de Deus por causa da justiça de Cristo. Não é assim que acontece, tá bom? Isso aqui é só uma sistematização para que nós entendamos todo o processo daquilo que Deus faz por nós. Então, aqui no primeiro círculo, aqui à esquerda, nós temos todo mundo negativado. O perdão dos pecados é uma parte da justificação. Ele tira essa parte negativa do homem, a atribuição de culpa, e deixa o homem moralmente neutro. Só que não para por aqui. Não para por aqui. Esse movimento não é suficiente como todo o processo de favorecimento de Deus. O perdão dos pecados é acompanhado de mais um fator determinante, o recebimento da justiça de Cristo. Então, aquela pessoa que estava moralmente neutra, que é ainda o círculo à esquerda, ele recebe a justiça de Cristo creditada na sua conta e ele se torna alguém positivamente, aqui eu estou usando o gráfico, então estou colocando aspeado aqui, positivamente diante de Deus por causa da justiça de Cristo atribuída a nós. A gente vai ver daqui a pouco de como essas questões de atribuições são muito permanentes. Tem pelo menos 3 atribuições que as Escrituras falam sobre a questão do pecado. Esse é o segundo aspecto importante da justificação. Deus declara que temos os méritos da justiça perfeita diante dele, graças à obediência de Cristo. Graças à obediência do Senhor Jesus na sua morte. Nós vimos lá na segunda aula, se não me engano, a obediência ativa e passiva do Senhor, a obediência ativa e passiva na questão da sua vivência e obediência e da sua obediência até a morte de cruz. E nós recebemos os méritos de uma vida perfeita do Senhor, que é atribuída para nós quando nós cremos no Senhor Jesus. Então, não são méritos nossos, isso é importante. Os nossos méritos são sempre negativos diante do Senhor, né? Até os nossos principais atos de justiça são como trapo de imundície diante do Senhor. E biblicamente, nós não temos como fazer nada para alcançar a benevolência de Deus.
Graças a Deus por isso, porque as nossas obras sempre seriam muito aquém daquilo que nós se tivesse alguma possibilidade que não há, para que chegássemos a esse favor de Deus por mérito nosso. E é por provisão completa divina que o Senhor, então, declara alguém isento dos seus pecados e atribui a obra, os méritos de Cristo para nós, para que nós recebamos, então, essa dupla ação, perdão dos pecados e justiça de Cristo imputada na nossa conta. A obediência de Cristo é a base para a nossa justificação, como Paulo afirma em Romanos 5,19. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pela obediência do Senhor, muitos serão feitos justos. Pela obediência de um só, pelos méritos do Senhor Jesus, da sua vida perfeita, da sua obediência completa, em toda a sua vida e a morte de cruz, então aqueles que creem em Jesus recebem essa ação dos méritos de Cristo atribuída a cada um daqueles que creem. A justiça de Cristo é atribuída a nós. Já falamos um pouco sobre isso. A atribuição da justiça de Cristo a nós significa que Deus considera que a justiça de Cristo agora nos pertence. Ela é creditada, atribuída em nossa conta como se fosse nossa própria justiça. Nós vivemos atualmente no mundo do Pix, né? Eu não lembro muito como é que era, eu nem sei se eu ainda sei fazer transferência normal no celular que não seja por Pix. Dificilmente alguém ainda faz alguma transferência que não seja via Pix. E é fácil, por exemplo, a gente está aqui, eu tenho um gasto para fazer e eu preciso então atribuir aquele valor na conta de uma pessoa. Aí eu pego, mando uma mensagem, me manda aí tua chave Pix. E a pessoa manda e eu transfiro algo que era meu e credito agora na conta dela e passa a ser dela. Isso é atribuição, isso é creditar, isso é transferir. A nós foi transferido a justiça de Cristo. A justiça perfeita de Cristo é trazida a nós. Paulo fala que a fé é atribuída como justiça àqueles que creem, independente das obras, conforme Romanos 4, 3 a 6 diz. Desse modo, a justiça de Cristo se torna nossa, e nós recebemos a dádiva gratuita da justiça, conforme Romanos 5,17 nos traz. E aqui, irmãos, como eu falei ainda há pouco, é a terceira vez que nós temos a palavra de Deus apresentando a ideia de imputação, atribuição de culpa ou de justiça de uma pessoa para outra ou de outras pessoas. Olhem só. Primeiro é dito que é atribuído o pecado de Adão para nós. Todos nós nascemos em pecado. Lá no Salmo 51, Davi diz, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Né? Nós temos atribuição, nós somos herdeiros da natureza pecaminosa. Depois, aqueles que creem têm o pecado sendo atribuído a Cristo. Né? Ele levou sobre si os nossos pecados, conforme Isaías 53 diz, e textos do Novo Testamento dizem isso. As pencas também. Nós temos o nosso pecado sendo atribuído na conta de Cristo. E, por fim, aqueles que creram recebem a justiça de Cristo sendo atribuída a eles. Então, nós temos 3 casos aqui mais diretos sendo falados sobre atribuição de culpa ou de justiça. O pecado de Adão é atribuído a nós, o nosso pecado é atribuído a Cristo, e, em consequência disso, a justiça de Cristo é atribuída para nós. E nós recebemos a justiça de Cristo. E é por ter a justiça de Cristo que diante do Senhor nós podemos ser considerados justos. Justiça de Jesus em nós. Paulo afirma que Cristo se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Lá em 1 Coríntios 1,30. E que sua justiça vem pela fé em Cristo, não pela lei, conforme Filipenses 3,9. A justificação é baseada na justiça de Cristo, não na nossa. Até porque nós não temos justiça própria. A nossa justiça não tem mérito algum. Se dependesse de mudanças interiores que o próprio homem pudesse fazer por si, nunca teríamos certeza do perdão de Deus. Eu estive envolvido alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, num movimento apenas de jovens crentes que queriam, então, utilizar-se de vários mecanismos e instrumentos para evangelizar. Ali naquele local, naquele movimento, com vários jovens, hoje surgiu uma igreja, estão estabelecidos,
uma igreja batista ali. Eu estou na Igreja dos Irmãos desde 2013, então isso foi meados de 2009, 2010. E ali nós tínhamos uma reunião de oração. Nós reunimos entre os jovens ali para orar. E eu lembro que eu sempre falo isso nas minhas aulas da IBD, ou no tempo que eu estou dando alguma ministração na igreja, para nos mostrar que às vezes nós perdemos de vista algumas coisas que são promessas do Senhor. Se dependesse de nós mesmos qualquer coisa, nós estaríamos uma situação bastante complicada diante de Deus, porque a nossa situação não seria modificada. E lá naquelas reuniões tinha uma moça que ela tinha um comportamento muito melancólico, muito sofrido, assim, não no sentido de vida, mas das suas próprias motivações e comportamentos e pensamentos sobre si mesmo. E praticamente toda reunião ela dizia que ela não estava conseguindo sentir o agir de Deus na vida dela, que ela não conseguia se sentir amada, cuidada e tudo mais. E era uma pessoa que cria no Senhor Jesus, ela tinha já atestado isso publicamente, e com a sua própria vida demonstrava, tirando esse fato que ela era bastante complicada nessa área. E toda vez que eu lembro disso, eu penso, mas espera aí, nossos méritos vêm da obra de Cristo. Os méritos que estão atribuídos a nós são da obra de Cristo. Então eu preciso me valer daquilo que a palavra de Deus diz, que eu já tenho um relacionamento. Nós vamos ver daqui a pouco a doutrina da adoção. Eu já tenho um relacionamento com Deus, então eu já posso me valer das promessas que Deus me deu na sua palavra, como por exemplo, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um dos últimos ou o último versículo ali de Mateus, da grande comissão. Então eu tenho a certeza de que por causa do que Cristo fez, eu já tenho esse relacionamento com Deus. Eu já tenho esse perdão de Deus. Eu já tenho esse aproximar com Deus, esse relacionamento restabelecido, religado. Então a gente precisa utilizar as promessas de Deus quando qualquer vacilo do nosso próprio coração ou da nossa mente aconteça. Não. A palavra de Deus diz isso aqui. Diz que eu estou preocupado porque talvez eu tenha que pagar os meus pecados no inferno. Não. Se eu já criei, eu preciso entender que Romanos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu já tenho fé no Senhor, nós vamos ver isso daqui a pouco, eu quero só adiantar algumas coisas aqui para não perder o raciocínio, eu já posso entender que eu já tenho filiação, proximidade, relacionamento com Deus. E agora eu já partilho dessa comunicação, dessa proximidade. Então a gente precisa se valer daquilo que a palavra de Deus diz em todo momento, na verdade, mas quando essas situações vierem a nós, precisamos responder com a palavra. A justificação pela fé em Cristo, e não dependente de qualquer obra nossa, nos dá segurança e confiança para nos achegarmos a Deus com um coração sincero e plena certeza de fé. Eu não tenho nenhum mérito, os méritos são de Cristo, foram atribuídos a mim, então eu posso ficar seguro de porque eu estou recebendo algo que eu não fiz nada para receber, que eu apenas respondi em fé quando aquela mensagem foi para mim proclamada. Eu tenho certeza de que aquele que está fazendo tudo há de continuar fazendo. Um dos textos que eu mais gosto é Filipenses 1,6, que é aquele que começou a boa obra, há de concluí-la até o dia de Cristo. Então nós temos certeza, plena certeza, de que nós podemos nos achegar a Deus, porque nós já temos esse relacionamento com Ele. Ponto 4. Diferenças com a visão católica de justificação. Segundo o Concílio de Trento e o Catecismo da Igreja Católica, a justificação é um processo que nos transforma interiormente, tornando-nos mais santos. Percebam que eu falei ainda há pouco, antes de nós chegarmos nesse ponto, de como havia esse equívoco ou essa mistura de entender a justificação com já um tipo de santificação ou coisa do gênero, ou até mesmo processo de transformação, de algum começo de uma glorificação. Então há uma mistura aqui. Ocorre por meio do batismo, que é considerado o sacramento da justificação inicial. A fé é necessária para o adulto receber e manter a justificação, mas não é apenas confiar em Jesus. Então, por meio da fé, lembrando que a Igreja Católica e pouquíssimas igrejas evangélicas, eu não lembro de outra, além da presbiteriana agora, que batizam infantes, batizam crianças. E
para o catolicismo romano, é uma entrada na justificação, uma justificação inicial. A fé para o adulto é apenas necessário para ele manter a justificação, mas não é apenas uma confiança em Cristo que resulta isso, ou que traz isso. Já começou no batismo, vai ter que ser perpetuada na fase adulta, mas não é apenas uma fé em Cristo que causa isso. É aceitar todos os ensinamentos da igreja, aceitar tudo o que vem da Igreja Católica. Lembrando que a Igreja Católica ela é bastante conhecida por causa das suas tradições, né? Então, você não segue somente as escrituras. As escrituras são uma parte daquilo que eles seguem ou dizem seguir. O restante vem das bulas papais, vem da tradição, vem de coisas do gênero, coisas que nós, quanto crentes no Senhor Jesus, entendemos que a Bíblia ela é a autoridade de fé e prática para todo aquele que crê. Então, nós não olhamos dessa forma. Os católicos, sim, olham dessa forma. Entende que a justificação é vista como uma infusão de justiça em nós, que transforma o nosso caráter. Mais uma mistura aí com um tipo de regeneração, de santificação, e não como uma justiça atribuída a nós. Então, não é somente um estado legal ou uma atribuição legal. Tem a ver com já mudança de caráter, mudança de postura, comportamento, prioridades. Então tem uma mistura aqui, coisa que a gente já viu no decorrer das aulas, que não acontece. Nós falamos aqui de uma decisão legal de Deus sobre nós. A Igreja Católica Romana entende que a justificação pode variar em grau de uma pessoa para pessoa, pois é vista como um processo que envolve a transformação interior e pode ser aumentada por obras. Além dessa mistura, ainda tem essa questão das obras. Né? Não é somente a fé em Jesus, os sacramentos da igreja, as doutrinas da igreja, a tradição da igreja. Tem uma palavra que eles usam para falar sobre tudo isso, numa palavra só, e eu não consigo lembrar agora. Mas tem a palavra, a fé e mais tudo isso que vem junto. E pode ser ainda aumentada por aquilo que nós fazemos diante do Senhor. É um sacramento aqui ou uma bênção que pode ser aumentada. Então tem uma mistura aí, tem um entendimento incorreto do que a palavra de Deus diz, eles acabam fazendo tudo isso. Então, como consequência, a vida eterna com Deus é vista não apenas como um dom da graça de Deus, mas também como uma recompensa pelos méritos e as boas obras do indivíduo. Eu fiz isso, então eu mereço receber isso. Não, eu dava esmola, eu ajudava as pessoas de idade a atravessarem a rua, eu ia para a igreja e eu participava dos sacramentos, pensamento católico que eu estou trazendo. Eu participava disso, eu não fazia isso, e eu fazia isso, fazia isso, fazia isso, e fazia isso, então, por eu estar fazendo tanto, Deus tem um débito comigo e precisa pagar com a minha salvação. Isso é um erro bastante complicado, porque tira a glória de Deus na salvação e atribui parte da glória ao homem. A justificação é pela graça, sem mérito algum do homem. Paulo fala que ninguém pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei, conforme Romanos 3,20 diz. Mas Deus justifica os pecadores pela graça, um favor imerecido, por meio da redenção em Cristo. Nós temos aqui o texto demonstrando claramente a salvação é um dom de Deus concedido pela graça mediante a fé e não pelas obras, conforme Efésios 2. Efésios 2, de 1 a 10, é um texto fantástico. Os irmãos precisam meditar nesse texto. Sempre que qualquer menção da nosso coração pecaminoso quiser falar alguma coisa sobre mérito nosso, né? Não é mérito nosso, nós estávamos mortos, delitos e pecados, nós andávamos perdidões aí no mundo. Ah, mas pastor, eu era de uma família cristã, eu nunca fui perdidão no mundo, no sentido de fazer um monte de besteira, mas só o fato de estar afastado do Senhor, estar morto, delito e pecado já é andar perdidão. E ali, então, o Senhor nos alcança com a sua graça, e claramente essa graça ela é
contrastada, perdão, com as obras ou méritos como razão para a justificação. Eu fiz alguma coisa? Não, eu não fiz alguma coisa. Cristo fez alguma coisa. Eu recebi as benevolências, as bondades, aos méritos de Cristo, porque eu criei nele. Só. Eu respondi ao chamado do Evangelho à minha vida. E foi só o que eu participei. Eu não trabalhei com Deus para a minha salvação. O mérito é exclusivo do Senhor. Glória única e exclusivamente a Ele. Tudo por Ele, por meio dele, para Ele. Nada nosso. Deus não tinha obrigação de atribuir nossos pecados a Cristo ou de nos conceder a justiça de Cristo. Foi apenas por sua graça imerecida que ele fez isso. Ele entrega para nós um presente, uma dádiva, algo que nós não merecíamos. Ele nos oferece, nos entrega. Nossas próprias ações não carregariam qualquer mérito para a salvação. Eu podia fazer tudo que eu pudesse fazer, né? Eu podia entregar meu corpo a ser queimado, né? O texto bíblico lá em 1 Coríntios diz isso, salvo engano, 1 Coríntios que diz isso. E nós temos então que nada disso resultaria, nada disso traria qualquer mérito para mim, para que eu fosse salvo. Né, algumas coisas que nós vimos lá na aula sobre graça comum e graça especial, que nós vimos que atos socialmente bons são aceitos, não por Deus, mas para a qualidade da nossa vivência quanto sociedade. Mas que para Deus isso não tem mérito nenhum de atribuição de justiça, de ser creditado para alguém algo porque a pessoa fez algo. Não. Nossas próprias ações não carregariam qualquer mérito para a salvação. Qualquer esforço humano nunca pode alcançar a salvação. Se assim fosse, deixaria de ser pela graça, passaria a ser por mérito humano ou por débito de Deus. Porque eu fiz, então eu mereço receber alguma coisa. Todo serviço religioso que possamos fazer é tão somente para glorificar o Senhor. Eu coloco aqui serviço religioso, irmãos. Eu sei que a palavra religioso ganhou um status meio pejorativo nos últimos tempos. Não é esse o objetivo aqui. Eu falo de todo serviço eclesiástico, todo serviço que nós fazemos ao Senhor, seja no âmbito da sua igreja ou não, né? Seja da forma com que eu vivo, tudo que façamos, façamos para a glória de Deus, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, conforme 1 Coríntios 10:31 nos diz. Então, tudo que nós vamos fazer, nós fazemos para a glória ou para arredondar glórias ao Senhor. Não fazemos para sermos salvos, mas por sermos salvos. Esse é o ponto de vista do livro de Tiago, quando fala sobre obras e a fé. Antes de nós passarmos para o próximo slide aqui, que mostra um quadro para nós sobre essa questão da teologia paulina quanto à justificação pela fé e a teologia de Tiago quanto à justificação também pelas obras, não somente pela fé, eu quero que os irmãos pensem comigo quanto a uma questão, pensem comigo como se fosse uma árvore. Aqui na frente de casa, aqui depois dessa cortina, nós temos um coqueiro anão, que tem 3 anos e até hoje não deu fruto. Né? Ainda está crescendo, bichinho. É anão, mas as folhas vão embora, passam da altura da casa, são bem grandes. Mas ele nunca deu fruto. Mas o que eu estou esperando que saia desse coqueiro? Coco. Eu não estou esperando que apareça jambo, pera, uva. Não, estou esperando que apareça coco. Porque ao seu fruto, a sua espécie gera o fruto coco. Eu espero tomar água de coco, eu espero comer a carne do coco. Eu não espero mais nada além disso. Por quê? Porque ele vai dar o fruto que a sua natureza, a sua espécie foi condicionada a fazer. Criada por Deus dessa forma. Então, quando o crente faz alguma coisa, ele faz por já ser e não para ser. Eu não espero que esse coqueiro aqui ou qualquer outra árvore dê um fruto diferente para que ela se transforme naquilo. Não, eu vou esperar que esse coqueiro aqui na porta ele comece a dar manga, porque assim ele vai se transformar numa mangueira. Não é assim que funciona. Ele dá a manga se ele for uma mangueira. Por ele ser um coqueiro, ele dará coco se assim Deus quiser. Então, agora o gráfico para nos auxiliar. Quando nós falamos sobre a teologia de Paulo, é a teologia de Tiago.
Paulo diz que a justificação é somente pela fé, não pelas obras. Aí os irmãos continuam lendo as cartas e chegam ali na carta de Tiago. Aí uma das afirmações de Tiago lá é: a justificação é pelas obras, não somente pela fé. Aí a gente fica pensando assim, misericórdia, agora? Será que Tiago e Paulo erraram? Será que um falou uma coisa e o outro ficou assim, não, peraí, Paulo está errado, eu vou escrever aqui e vou dizer que Paulo está equivocado. Será que foi isso que aconteceu? E eu já digo para os irmãos que com certeza não. Provavelmente os irmãos já devem ter ouvido alguma coisa que explica isso. Não tem problema já ter ouvido, nós ouviremos mais uma vez. Então parece que tem uma barreira, uma parede que separa o entendimento de Tiago e de Paulo quanto a essas duas questões. Mas, na verdade, essa barreira ela deve ser destruída. Porque Tiago, ou melhor dizendo, Paulo, ele está contradizendo aqueles que defendiam que pela prática da lei mosaica, pelo cumprimento da lei mosaica, nós poderíamos nos chegar ao favor salvador de Deus. Para esses, Paulo diz, a salvação é somente pela graça de Deus mediante a fé, e não por obras da lei. Então, quanto mais eu tento fazer alguma coisa para cumprir a lei, menos eu me chego ao Senhor. Lembrem sempre daquele acontecimento do Senhor com o jovem rico. Senhor, o que eu faço para ser bom? Jesus deu uma lista para ele. Disse, tudo isso já faço, Senhor. Com um engrandecimento, um estufar de peito, uma altivez de espírito. Aí o Senhor Jesus vai enfaticamente naquilo que seu coração estava arraigado, que era sua fortuna, sua grande riqueza, e diz, então vai agora, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. E a Escritura diz que ele sai de lá triste porque ele era dono de muitas posses. Então, quando as pessoas tentam se segurar em fazer alguma coisa para alcançar ao Senhor, para chegar ao Senhor, o Paulo vai dizer, não é assim que funciona. Se você tentar fazer alguma coisa dentro da lei, seguir a lei mosaica, que cumprir a lei, você não vai conseguir chegar ao Senhor. A salvação nunca é por obras, nem mesmo no Antigo Testamento. Já conversei isso aqui com os irmãos e reafirmo. A salvação é somente pela graça mediante a fé. Sempre foi assim. Aqueles que creram no Antigo Testamento olharam para frente, no Messias que viria, enquanto que nós olhamos para trás, para o Messias que já veio, que já cumpriu a sua obra. Então é sempre pela fé, sempre pela graça de Deus. Tiago está contradizendo aqueles que defendiam que eram salvos por terem feito uma declaração de fé. Eu vou usar a nomenclatura que nós utilizamos hoje normalmente, por ter aceitado Jesus, por ter feito uma decisão por Jesus, por ter crido em Jesus, mas que na verdade as suas vidas não demonstravam essa realidade que eles afirmavam por terem crido. Para esses, Tiago diz, mostra essa tua fé, que não resulta em obras, que eu mostro com as minhas obras a fé que eu tenho. Então, meus irmãos, Tiago e Paulo não estão em conflito. As obras de Tiago e de Paulo são diferentes. Tiago fala sobre as obras que nós realizamos por já sermos crentes. Não obras da lei, mas aquilo, forma que eu vivo, que eu ajo, que eu falo, que redunda graças ao Senhor. Paulo fala de salvação, enquanto que Tiago fala de vida cristã. Então não há, deixa eu voltar aqui para nós vermos mais uma vez aqui essa coisa, não há esse embate, não há esse muro que eu coloquei mais cedo aqui no slide. São perspectivas distintas e Tiago de forma alguma está falando que a fé não é importante. Ele só está dizendo para as pessoas que têm uma fé nominal, que dizem que são crentes, por exemplo, por já terem feito decisões, aceitarem Jesus ou coisa do gênero, mas que a vida não atesta isso. Para esses, Paulo está dizendo, olha, essa sua fé, ela é morta, ela não tem vida. A fé por si só, sem obras, é morta. Não é o pastor Rodrigo que está falando, é as escrituras através do texto de Tiago que dizem isso. Então, apenas se agarrar na fé sem demonstrar, aí Tiago diz, não é assim que funciona. Paulo diz, você quer se segurar nas obras da lei para ser salvo, não é assim que funciona. Você precisa crer em Jesus para ser salvo. Então essa é a perspectiva desses dois grandes da fé. A justificação é pela graça por meio da fé em Cristo. A fé não é vista na Bíblia como uma obra meritória que ganha o favor de Deus. Então a gente podia pensar o seguinte, poxa, peraí, se a fé, eu acho que um dos irmãos, eu não sei se ele está presente aqui hoje,
me fez essa pergunta lá no comecinho da aula, né? Lá no comecinho do nosso módulo. Não lembro se eu estou interpretando errado a pergunta do irmão, mas se a fé poderia ser vista como algo meritório. Não. A fé, ela é a forma, o instrumento que Deus utilizou-se para, então, nos justificar. Ela é baseada exclusivamente nas obras de Cristo, a justificação que vem pela fé. A fé é uma resposta. Lembra que nós já falamos que na ordem de salvação acontece a regeneração e depois acontece, então, a nossa conversão. Nós respondemos em fé e arrependimento. Então, se algo já aconteceu para me capacitar a responder, então o mérito não é meu. Não tem como ser meu. Ao mesmo tempo, eu sou responsável diante de Deus de responder em fé e arrependimento ou de rechaçar a ideia de me voltar a Cristo. Eu sou responsável por responder, tanto positiva quanto negativamente, o chamado que o Evangelho me faz. A fé é a atitude que leva à salvação, porque não depende de méritos próprios, mas sim da graça de Deus. A justificação é somente pela fé, sem contribuição humana, e é um dom de Deus concedido pela graça. Salvação é um presente gratuito que pode ser recebido por meio da fé. Isso significa que qualquer pessoa que ouve o Evangelho pode ter esperança de alcançar a vida eterna. Aqui um ponto bastante importante. Nós vamos voltar lá para a aula sobre eleição e reprovação. Nós não sabemos quem são os eleitos. Quando nós olhamos para uma multidão que nós vamos compartilhar do Evangelho, seja uma multidão enorme, com uma palavra propriamente dita, ou um grupo menor de pessoas, também uma pessoa só que nós estamos dialogando. Não há uma seta divina apontando para a pessoa assim, eleito. Não há também uma seta divina dizendo reprovado. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, por isso que nós podemos dizer isso com tanta tranquilidade, que todas as pessoas que ouvem o Evangelho podem responder em fé. Podem ter a possibilidade de responder em fé, porque nós não sabemos. Por isso que nós somos também chamados a pregar de forma indiscriminada, a pregar de forma generalizada, pregar a toda e qualquer criatura. A obra de salvação é de Deus. A nós foi dado apenas o serviço de expor a maravilhosa graça do Senhor através da pregação do Evangelho. Então, todo aqui que ouvir pode ter essa esperança. Essa doutrina nos dá confiança de que Deus não nos fará pagar apenas os nossos pecados perdoados pelos méritos de Cristo. Romanos 8:1 nós já vimos, né? Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E assim, meus irmãos, nós terminamos aqui a justificação. A doutrina da adoção ela é bem mais curta e nós vamos então começá-la agora. A regeneração nos concede vida espiritual interior. A justificação nos dá a condição justa diante de Deus. A adoção nos torna membros da família de Deus. A adoção nos permite nos relacionarmos intensamente com o Senhor. A adoção nos permite também nos relacionar intensamente com o seu povo. Nos permite vivenciar o amor de Deus como Pai. Seguindo aqui o nosso sumário, 4 pontos aqui para nós vermos. As evidências bíblicas da adoção. A adoção segue a conversão e é resultado da fé. A adoção é diferente da justificação. E nós vamos ver, por último, os privilégios da adoção. Vamos lá. Podemos definir a adoção como o ato de Deus por meio do qual ele nos torna membro de sua família. João 1,12 afirma que aqueles que creem em Jesus receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Né? Nós conhecemos esse versículo, já lemos eles algumas vezes aqui e leremos ele mais à frente. Em contraste, aqueles que não creem em Cristo não são filhos de Deus, mas sim filhos da ira e filhos da desobediência. Olha só, Efésios 2,3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Assim como Efésios 5,6, que vai dizer o seguinte: não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Então, nós temos aqui, só no livro de Efésios, 2 atribuições
da realidade daqueles que estão afastados do Senhor. Jesus também enfatizou que a filiação a Deus não é baseada em descendência ou reivindicação, mas sim em amar e seguir a Cristo. Se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e estou aqui, e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Né? Em vários embates que o Senhor Jesus teve com os judeus, com os fariseus, né? Ele diz, olha, vocês dizem que Deus é o Pai de vocês, porque vocês vêm da linhagem de Abraão, mas eu digo que até mesmo Deus pode suscitar os seus descendentes dessas pedras aqui. Então, é uma coisa muito importante salientar. Não é porque alguém veio de uma linhagem outrora escolhida, favorecida por Deus, como um judeu, por exemplo, que pode dizer, não, eu sou alguém que já pertence à família de Deus. Não, de forma alguma. A salvação é pela fé. Se eu não tenho fé em Cristo, eu não faço parte da família de Deus. Eu não faço parte do povo de Deus, que é a igreja. As cartas do Novo Testamento dão testemunho repetido que já neste momento os que creem em Cristo são filhos de Deus, membros de sua família, conforme Romanos 8, 13 a 17, ou perdão, 8, 14 a 17 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, o texto de Romanos é explícito dizendo que nós já somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito porque somos filhos de Deus. E 1 João 3, 1, 2, que diz: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, fazendo alusão aqui à consumação final, à glorificação. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Os filhos de Deus são aqueles que são os filhos da promessa, não os descendentes naturais de Abraão, conforme Romanos 9, 7 e 8. Os crentes são filhos da promessa, filhos da mulher livre, não da escrava, conforme Gálatas 4, 28 e versículo 31. Por meio da justificação, somos declarados justos, mas a salvação inclui muito mais do que isso. Além de nossos pecados serem perdoados, tornamos-nos famílias, membros da família de Deus. A justificação não faz automaticamente que sejamos filhos de Deus. A adoção é uma ação adicional do Espírito Santo, por meio do qual os que foram justificados entram no relacionamento filial com Deus. A adoção é uma expressão do amor de Deus, conforme 1 João 3,2, que nós vimos ainda há pouco, fundamentada na soberana e graciosa liberdade de Deus. O Pai ordenou que todos que foram escolhidos em Cristo fossem também adotados. Efésios 1,5 diz: nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então, nós fomos predestinados também para sermos adotados na família do Senhor. Jesus é nosso irmão mais velho na família de Deus. Mas há uma distinção entre a relação de Deus com ele e conosco. Jesus disse: meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Lembre que nós somos filhos de Deus por adoção. Lembra que nós somos co-herdeiros. Então há uma distinção, até mesmo lógica, entre o relacionamento de Deus Pai, Deus Filho, para Deus com seus outros filhos por adoção, que somos nós. Embora sejamos considerados filhos de Deus agora, já nesse momento, ainda há aquele aspecto futuro que eu falei ainda há pouco, em que se cumprirá quando nossos corpos forem ressuscitados na glorificação, ou com a transformação da glorificação. Paulo fala disso em Romanos 8, 23, onde diz que estamos esperando ansiosamente a redenção do nosso corpo, que é o cumprimento dos privilégios de adoção, ou da adoção. A adoção segue a conversão e é resultado da fé.
A adoção como filhos de Deus não está diretamente relacionada à regeneração, mas sim à fé salvadora. A ideia de adoção implica em ser trazido para uma família que não é a nossa por nascimento. A adoção é muito simples. Alguém que não pertencia à família é trazido ao pertencimento daquela família. Porque se não fosse por adoção, seria por filiação natural. E não é esse o caso. O caso é que nós éramos pertencentes ao reino das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então há uma adoção acontecendo. No Novo Testamento, a adoção é conectada à fé em Cristo e não à regeneração, ou seja, ao regenerar do Espírito Santo. Paulo diz que somos filhos de Deus pela fé em Cristo, lá em Gálatas 3:26. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. João escreve que Deus nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus quando cremos no seu nome. Isso deixa claro que a adoção é uma resposta de Deus à nossa fé. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, esses pontos aqui na questão da adoção, meus irmãos, eles são mais tranquilos. Não estou falando que não haja alguma dificuldade, mas são mais tranquilos. Porque eles seguem algumas coisas que nós já conhecemos. Não é um assunto tão vasto, teologicamente falando. Claro que é muito importante, mas ele é mais tranquilo de nós lidarmos com essas realidades. A adoção é diferente da justificação. A adoção é um privilégio distinto da justificação e da regeneração. A adoção nos concede o privilégio de sermos membros da família de Deus e de termos um relacionamento com Ele como Pai. Ela nos traz bênçãos eternas, e experimentamos o amor de Deus de uma maneira única. Quando entendermos a grandiosidade desses privilégios, podemos exclamar como o apóstolo João em 1 João 3:1, que diz: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E aqui, aquele pequeno gráfico que eu falei ainda há pouco, para fazer a distinção. Então, na regeneração, nós estávamos mortos em delitos e pecados, a regeneração acontece, Deus nos traz a vida espiritual. Mortos em delitos, somos vivificados juntamente com Cristo. Na justificação, nós estávamos condenados por nossos pecados e Deus nos declara justos na justificação, no ato jurídico de nos declarar justos diante de si mesmo. E na adoção, nós estávamos separados, inimigos de Deus. Deus nos faz seus filhos. É uma transformação magnífica de odiadores de Deus, inimigos de Deus, filhos da ira, filhos da desobediência, para agora pertencentes à família de Deus. É uma mudança de status enorme, de pertencentes ao reino das trevas, agora pertencente ao reino de Cristo. De inimigo de Deus para amigos de Deus. De desobedientes, de afastados para agora próximos, filhos. Isso é graça sendo manifestada para nós. Os privilégios da adoção. Os benefícios que acompanham a adoção são vistos primeiramente no modo em que Deus se relaciona conosco, sua igreja, bem como no modo em que nós nos relacionamos com os irmãos e irmãs na família de Deus. Nós somos trazidos à família de Deus e nós partilhamos agora de uma filiação maior, de uma irmandade maior, de uma família maior em que nós relacionamos com outros filhos de Deus. Então, nosso relacionamento com as pessoas também muda. Não somente e exclusivamente com os crentes, com todas as pessoas ao redor, mas em especial com os crentes. Deus nos convida a orar, Pai nosso que estás no céu, lá em Mateus 6:9. E temos de perceber que não somos mais um escravo, mas filhos agora. O Espírito Santo nos dá um testemunho interior que nos leva a chamar Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós temos um testemunho acontecendo a nós, ao nosso interior, em toda a interesse do nosso ser, que nós somos filhos de Deus já nesse momento. O fato de Deus se relacionar conosco como Pai nos mostra que Ele nos ama, nos entende e cuida das nossas necessidades. É interessante como o texto ali da ansiosa solicitude pela vida, lá em Mateus, capítulo 6, que vai culminar no versículo 33, 34,
que diz, olha, vocês não devem andar ansiosos para o que haver de comer, de beber, de divertir, né? Veja os lírios do campo, veja os pássaros, veja as flores, veja isso. Por acaso vocês não são mais importantes do que essas coisas? Se o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas, o Senhor irá cuidar. Então não andem ansiosos, porque na verdade quem anda ansioso ou preocupado com essas coisas, e aqui vale a pena frisar que o texto fala sobre os itens essenciais da vida: comida, bebida e vestimenta. Não está falando sobre carro do ano, apartamento na praia, nem ser multimilionário. Se nós não devemos andar preocupados com essa subsistência, porque Deus cuidará de nós, né? Nós precisamos então buscar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, comida, bebida e vestimenta, serão providenciadas por Deus. Percebam que o texto, por ter um contexto, ele implica para essas três coisas. Mas nós sabemos que Deus é um Pai muito, muito benevolente conosco e nos dá coisas que suplantam as nossas necessidades essenciais, né? Se você já leu os evangelhos, vê, né, que há um trecho, até mesmo no Antigo Testamento, que fala, olha, não, se alguém usou a túnica para servir como penhor, devolva a sua capa, a sua túnica no final do dia, porque ele vai aquecer-se com ela. Porque não era comum e normal a uma pessoa ir abrir um guarda-roupa e ter 500 peças de roupa ali para usar. Não era comum e não era normal. Então, se o texto está dizendo, se nós tivermos o que vestir, estejamos satisfeitos com isso. Comer e vestir, satisfeitos. Mas nós temos várias roupas, nós temos vários calçados, nós dispomos, muitos de nós, de transporte próprio, casa própria, nós temos diversos fatores que atestam a bondade de Deus conosco, de como Ele, como Pai benevolente, não nos dá pedra quando pedimos pão e não nos dá cobra quando nós pedimos peixe. Ele sabe dar boa dádiva aos seus filhos e Ele tem cuidado de nós, e as nossas vidas precisam ser um amplo entendimento dessas verdades, não somente materialmente, mas até mesmo a questão da nossa saúde, das nossas disponibilidades de servi-lo, as pessoas que nos rodeiam, os acontecimentos, até os acontecimentos fatídicos ao nosso redor, são prova do cuidado de Deus com as nossas vidas. Deus nos dá o dom do Espírito Santo, o próprio Espírito. Como filhos de Deus, somos herdeiros com Cristo e temos direito a uma herança indestrutível e inacessível no céu. E aqui, já caminhando para o nosso final, entre esses privilégios, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós temos o Espírito em nós, o dom do Espírito. O Espírito Santo está em nós, então nós somos guiados pelo Espírito. Nós somos, então, direcionados, ensinados pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus disse, né? Olha, quando eu for, eu enviarei outro Consolador e ele há de ensinar a vocês todas as coisas. Nós temos o próprio Deus habitando em nós através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia nas decisões diárias e coloca em nós o desejo de obedecer a Deus e de viver conforme a sua vontade. Outra coisa que às vezes a gente não percebe é a própria disciplina de Deus. Eu falei ainda há pouco, né? De como às vezes a disciplina é vista de forma errada, ou alguém poderia então se valer de que não há nenhum tipo de condenação em nós para perdição eterna, para se colocar contra uma disciplina eclesiástica. Mas a disciplina que vem de Deus, tanto através de uma disciplina eclesiástica estabelecida, quanto até mesmo daquele contato diário com a palavra, de uma repreensão através de uma pregação, de um contato entre os irmãos, né? Chegar com mansidão e doutrina e repreender e corrigir o outro, é a disciplina vinda de Deus, é Deus trabalhando para que nós sejamos, então, cuidados com aquilo que estamos erroneamente praticando. A disciplina de Deus é um privilégio. Não desprezes a disciplina do Senhor, pois o Senhor disciplina quem ama. O texto fala, né, que se você está sem correção, logo não és filho, és bastardo. Então, quando a correção vem, nós precisamos nos alegrar, porque o Senhor está cuidando de nós. Se a correção não vem, das duas, uma. Ou você é muito, ou nós somos muito perfeitos, já não deveríamos estar nessa vida, ou nós não somos filhos. É bem capaz que seja a segunda opção, porque a primeira, não há ninguém perfeito. Não há ninguém sem qualquer tipo de necessidade a ser cuidada pelo Senhor.
A disciplina nos faz crescer em obediência para que possamos ser participantes da santidade de Deus. Como filhos de Deus e herdeiros com Cristo, temos o privilégio de participar de seus sofrimentos e sua glória posterior. Além do nosso relacionamento com Deus, a adoção também afeta o modo com que nós relacionamos uns com os outros. Nós já falamos sobre isso, só reenfatizando essas verdades. Como filhos de Deus, somos membros de uma família e temos relacionamento mais profundo uns com os outros. E por fim, um modelo coerente de comportamento moral de vida é evidência de que somos verdadeiramente filhos de Deus, porque a adoção, nós vamos ver na santificação mais aprofundadamente na semana que vem, mas a adoção traz a filiação, e filiação gera semelhança comportamental. Eu sempre gosto de citar uma situação que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu tenho um primo de segundo grau, terceiro grau, nem sei que grau que ele é. Ele morava em Belém, foi embora para morar em Pernambuco. E nós éramos moleques, né, crianças ainda, adolescentes. Costumávamos jogar bola junto, empinar pipa junto. Então ele veio para passar umas férias aqui, em julho. E quando chegou no final de julho, eu já estava falando igual o nordestino. Por quê? Proximidade, relacionamento gera semelhança. Então é comum e normal que, por exemplo, casais nutram semelhanças em comportamento, em fala, em modo de comportamentar, meu Deus, as palavras hoje estão fugindo, de como se comportam, porque a semelhança é gerada pela convivência, pela proximidade. Então, um modelo de vida coerente com aquilo que nós dizemos que cremos demonstra a nossa filiação. Não é raro que os crentes sejam acusados. Olha, tu tá falando isso, mas tu não é crente. Porque às vezes nossos comportamentos são inadequados. Não é que eu esteja dizendo que nossos comportamentos precisam ser 100% em todo o tempo. Na verdade, deveriam ser, mas a gente sabe que a gente ainda erra e só estaremos isentos completamente de erros na glorificação. Mas não são raros os momentos que eu já presenciei de pessoas nos confrontarem por algo que a igreja faz, os crentes fazem, e que as pessoas sabem que não deveriam ser parte da nossa vida. Então, o crente não vive na prática do pecado, conforme 1 João capítulo 3, e demonstra, então, que através de uma vida piedosa, é uma expressão importante de ser colocada aqui, nós demonstramos a filiação que nós temos ao nosso Senhor. Conclusão. Na justificação, nós somos declarados justos diante de Deus, não tendo mais qualquer penalidade do pecado para pagar, pois foi pago integralmente por Jesus na cruz. E na adoção, nós somos trazidos a um relacionamento familiar profundo com Deus e com nossos irmãos em Cristo. Então, na próxima semana, se Deus nos permitir, nós trataremos a santificação e a perseverança.